Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre um tema, evolução e sedução. O que é evolução, o que é sedução, como as duas coisas caminham junto. Vamos falar os tipos de evolução, os tipos de sedução. Vamos fazer uma abordagem bem ampla, por diversas óticas, digamos assim, porque são dois temas, duas palavras que a gente precisa entender bastante nessa nossa senda da evolução, vamos chamar assim. Então, sem meio termo aí, eu vou chamar o nosso querido amigo e irmão. E aí, seu Jorge Antônio Ouro, como você está? Tudo bem? Tudo 100%, Greg, tudo tranquilo. E você? Isso aí, beleza também? Estamos aqui tocando. O importante é que a gente está aqui, é o que eu disse, né? Com saúde, a gente poder fazer o que a gente gosta, que a gente escolheu, né? A gente um dia cada vez. Exatamente, é isso aí. O que a gente escolheu ou o que a gente foi escolhido, né, Grego? É um trabalho, né? Se tem opção, né? Fica ou vai, né? Então, tá aí. Então, nós estamos aqui porque a gente quer. Eu não tenho obrigação nenhuma, né? Obrigação não tenho, nem você, eu acho. Você faz porque está dentro do seu ser aí, alguma coisa que a gente já conversou aqui. Ao longo da minha vida eu já tentei cair fora dessa trilha, porque a gente se decepciona, acha que não vai levar nada, mas não consegue. Né? É um negócio, parece chiclete no sapato, né? Não sai nunca. É o tipo de caminho que daí a gente demora tanto para chegar, que assim, tantas vidas para você ter a maturidade de espírito suficiente necessária para você seguir num caminho de dedicação à lei e à iniciação, que daí nem a morte tira desse caminho, né? A morte se senta na beirada para descansar, depois vem, levanta e continua andando. Então, é um caminho que não tem volta, né? Tá? Agora, por falar, fala, termina aí. Não, ele não tem volta porque ele é o próprio nexo da vida, né? Assim, o que dá razão à existência é você caminhar naquilo ou naquela direção para a qual você foi construído, né? Então não tem. O negócio é isso aí. Vamos lá, vamos tocar, já que nós estamos nessa aqui, vamos remar, né? O que não pode ficar é parando, né? Ou a gente para e regride. O barco, pelo menos, o barco segue o curso do rio, com a gente ou sem a gente, né? Então vamos embora. Jorge, então, evolução. Vamos falar primeiro de evolução. Evolução é uma coisa, vamos falar, a nível de pé no chão, evolução é uma coisa que é visível, que a gente vê. Seja lá Darwin, seja lá quem for, existem elementos, existem estudos, existem evidências, filmes, vídeos, história, documentos, tudo aqui, que a evolução existe. Os ossos, as coisas, as histórias. Então, tudo evolui de alguma forma. Está aí. O ser humano, antigamente, né, como a gente já falou aqui, a gente não podia mostrar, mas a ciência mostrou muita coisa. Os ossos, os primatas, os neandertais, todos aqueles, o homem de Cro-Magnon, tudo. Então, evolução existe. Né? A outros níveis deve existir também, pela lógica deve existir. Se existe aqui, deve existir. Ao mesmo tempo, a sedução também existe. Né? Sedução não necessariamente... Quando a gente fala em sedução, todo mundo, a nossa mente, né? Nossa mente já nos leva para outros caminhos da sedução. Né? Aquela coisa que mantém a humanidade ativa, né? Que é exatamente essa procriação, promiscuidade... e outros termos mais pesados, né? Então, vamos falar primeiro de evolução, Jorge. Muita gente até duvida, né, do que é o processo evolutivo. Já se escreveu tanta coisa, já se falou tanta coisa, já se elucubrou tanta coisa, que muitas pessoas hoje se colocam como é que se diz? Na retaguarda. Fala, quer saber? Vou continuar vivendo... seja lá o que for, porque eu não obtive as minhas respostas ainda e tal. Eu estou aqui fazendo o quê? Né? Aqueles questionamentos, as dificuldades se avizinham, as doenças que aparecem, as perdas, tudo isso aqui. O que adianta tudo isso aqui? Evoluir para quê? É a grande pergunta. Então, antes de mais nada, se apresente, né? Porque sempre tem gente nova nos assistindo.
Então, quem é você, Jorge Antônio Ouro? Sim, meu nome é esse, Jorge Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Essa aqui é toda a minha qualificação. Ótimo, já está mais do que qualificado aí. Sim, tá, para mim está suficiente, né? Então, Jorge, evolução. Tem uma... Bom, primeiro, tem algumas palavras que elas são tão usadas para tudo, né? Assim, são tão vulgarizadas que daí o próprio sentido original delas acaba se perdendo, né? Evolução é uma dessas, né? E tudo que tem a ver com a questão, assim, a ocidentalização do conteúdo considerado como fantástico, originado no Oriente, tudo isso, quando cai no Ocidente, ele é mercantilizado, né? Ele, assim, é transformado em pó para ser diluído no café da manhã, né? E a pessoa pensa nisso enquanto está comendo loucamente o café rápido para ir para a rua para ganhar dinheiro, e depois se joga na vida profana e esquece, né, daquilo, e é quase como se fosse um lazer, né? Tem um aspecto positivo que pelo menos a pessoa está ouvindo a respeito disso, independente de qual é o nível de superficialidade que vem a ter, né? Mas o aspecto negativo é que vai ficar nisso, vai ficar naquela superficialidade, e a coisa em si fica à espera que você a compreenda para que ela aconteça, e essa compreensão, ela difícil ou raramente vai vir, né? Até que se quebre essa fronteira, essa barreira, esse limite, e passe a levar as coisas a sério, né? A vida, ela tem que ser levada a sério, né? Enquanto isso não acontecer, o próprio conceito de evolução, o próprio conceito de conhecimento, iniciação, compreensão, transformação, transmutação, sublimação, o que seja, está só no papel, uma coisa muito linda ali, escrita, aprisionada, né? E que você pode até escrever na camiseta, ou pode ir para ir caminhar, correr na rua, qualquer coisa assim, mas não passa disso, né? Não passa. Você tem que... A forma que você tem, assim, de libertar um gênio, né? Primeiro você tem que conseguir vê-lo, né? E depois de conseguir ter esse contato visual com o gênio, o que implica que você está na mesma altura que esse gênio, que esse elemento qualquer que seja, você tem que saber o nome dele, né? E aí, depois que você souber o nome, você tem que saber a pronúncia correta. Então, você vendo, sabendo o nome, sabendo a pronúncia correta, você vai e entoa isso com a força adequada. Daí, pá, aí acontece. E daí esse processo vale para qualquer conhecimento. Então, tem que saber onde que está, tem que olhar o conhecimento, né? Tem que saber como é que, assim, o que o conhecimento quer dizer, e eu tenho que pronunciar o que é o pronunciar. Eu tenho que colocar aquilo em prática para mim, para a minha vida. Aí, então, eu fazendo esses processos, aí ocorre a transmutação. Aí você pode dizer, eu estou na iniciação, eu estou em transmutação, eu estou em evolução. Senão a coisa fica só, assim, aquele pequeno trecho de horóscopo que você vai ler de manhã enquanto está comendo rapidamente um pão com queijo, né? À espera de ir para a rua tentar ficar milionário, né? Não for assim, não Mas funciona. para que, qual é o sentido? Qual é o sentido? Muita gente se pergunta, né? Eu já me perguntei, talvez quem está nos assistindo certamente fez. O que é evolução, né? Por que evolução? Qual a razão da evolução? A gente tem aquela velha questão de um ser tridimensional. Eu não pedi nada disso. Eu estou aí, eu estou vivendo aqui, agora eu tenho que evoluir. Porque você não evolui nunca. Existe um Mas monte de coisas que ficam nos enchendo a cabeça e a gente não sabe. Para que a fazer uma gente está. correção, assim, nós não somos seres tridimensionais, né? Nós somos seres heptadimensionais, No mundo tentando analisar o tridimensional? mundo da matéria a partir de 5 sentidos que nos dão somente a percepção tridimensional. Perfeito. Enquanto esse embotamento não for resolvido, daí a gente vai sempre estar deslocado. E a evolução tem uma coisa assim, uma analogia, uma figura muito interessante que dá para a gente construir, que assim, vamos imaginar que nós estamos em um degrau aqui, e na parede desse degrau está escrito a instrução para compreender aquele degrau e para passar para o degrau seguinte, né? Aí então eu tenho que vivenciar aquele degrau da escada, ler as instruções, compreendê-las, praticá-las, falá-las, né?
e vivenciá-las, então isso faz com que eu me transmute e eu vou e consigo galgar, consigo subir o degrau seguinte dessa escada. Enquanto eu estou nesse degrau, eu querer compreender o que seja o degrau seguinte é impossível, por quê? Porque eu tenho que primeiro aprender o que tem nesse, para daí passar para o seguinte. Aí quando estiver no seguinte, daí que eu vou compreender o que é, porque para compreender cada degrau, eu tenho que ter os elementos daquele degrau. Sem dúvida. Evolução é assim, a gente tentar compreender, né, qual é que é a razão da evolução, qual é que é a razão da iniciação, qual é que é a razão da vida. É uma coisa que eu consigo ter uma percepção, uma compreensão temporária, momentânea e parcial do dia de hoje. Daí hoje, então, eu consigo galgar esse degrau. Hoje, quer dizer, é um período da vida, eu consigo galgar Sim. esse degrau, né? E aí eu adquiro uma compreensão, e aí, em estando nesse momento seguinte, daí eu vou ter uma outra compreensão, porque a compreensão, ela só acontece na horizontal, você tem que ver aquilo para compreender. Enquanto estiver para cima, o máximo que você vai fazer é você pedir, como se estivesse pedindo para uma divindade de uma religião qualquer. Deus me ajude a compreender, Deus me ajude a ver, Deus me ajude a ter isso, Deus me ajude. Não vai funcionar. Eu tenho que ficar na mesma altura e falar assim, Deus, vamos sentar, vamos conversar. Afinal de contas, para que você fez o universo? Por exemplo, né? uma analogia, né? Então, a compreensão perfeita, perfectos, né? Do que é a vida, do que é a iniciação, do que é assim, a razão da evolução, essas coisas todas, eu sempre posso discutir o meu ponto de vista, o meu conceito hoje, que não é o conceito definitivo, né? E amanhã, não, amanhã eu vou estar mais maduro, mais consciente, mais experiente, a minha percepção de vida vai mudar. E depois de amanhã eu tenho que esperar, por quê? Porque eu tenho que esperar que depois de amanhã se transforme em hoje, e daí eu vou ter toda a consciência daquele hoje que será o depois de amanhã. Você acredita que eu penso nisso todos os dias? Eu não Pô, preciso estar aqui para mentir. bem-vindo ao clube, então, é isso Eu aí. penso, eu penso nisso todos A os vida é dias. para isso, Mas a eu vida é penso para assim. isso. Eu procuro, é o que você acabou de dizer. Eu vivencio isso, porque eu procuro, dentro do meu entendimento diário, como você disse, né? Que cada dia é um dia. Tentar entender esse processo, tentar entender a razão disso tudo, o que é isso tudo, para que isso tudo. E claro que eu fico um tempo nessa busca, vamos dizer, e depois vai. Mas todo dia eu tento tirar como é que você fala, a casca da cebola, né? Uma fatia da cebola, para Uma buscar camada da cebola. perfeitamente, para tentar fazer mais amena essa busca, né? Porque nós somos buscadores. É a palavra que a maioria de nós aqui que assiste, a egrégora do Vida Inteligente, são buscadores, adeptos, podemos dizer o que for, mas são buscadores, buscam alguma coisa. Então, isso satisfaz você pensar nisso, porque se você não pensar, como você disse, né? Se eu não pensar, eu não trago a coisa na minha presença, né? Sim. Então, tem que encarar. Assim, porque o conhecimento abstrato ele está disperso pelo universo, o conhecimento em si está disperso pelo universo, né? Aí você pensa assim, puxa, mas que veículo, que vimana, né, que eu vou usar, que nave que eu vou usar para me deslocar até o conhecimento que está naquela altura. Aí o próprio nome diz, vimana, né, veículo mente, né? Então, então aí você tem que fazer com que a tua mente concreta ela se encaminhe em direção à mente abstrata, se misture, e aí em fazendo isso, então aqueles reflexos que passam a existir na nossa memória, na nossa inteligência, no nosso dia a dia, já são reflexos de um universo longínquo que faz com que a tua alma esteja espalhada pelo universo tal, e você se desloca para onde você quer, porque se você está aqui e você quer imaginar como é que foi a tua última viagem à Grécia e como é que estava o Partenon no dia da visita, você se desloca imediatamente até lá agora, nesse instante, Sim. né? E esse que é o aprendizado, então, e como é que você consegue se deslocar? Porque você teve contato visual, né? E o contato visual pode ser visual fisicamente, pode ser visual você lendo um livro, pode ser visual alguém te contando, por quê? Porque você vai ouvir, você vai transformar em imagem. Importante é que você construa aquela imagem na altura em que a coisa está, e aí então você, em se deslocando e em contemplando,
você tem um diálogo próprio com aquilo que te contaram. Né? Você podia ter visto lá o Partenon através de cartão postal, e você tinha uma imagem, tinha um nível de diálogo, até que chegou o ponto em que você pessoalmente está frente a frente com aquilo. E esse que é o caminho da iniciação, é você ir andando, assim, contemplando Sim, parciais, contemplando até você ter um imagens, encontro, né, com aquilo, né? como falou o professor Henrique José de Souza, né? Que O o que ele discípulo disse? encontra o mestre primeiro fora dele, Sim, né? perfeito. E vai encontrá-lo novamente pela segunda vez aí dentro de si mesmo. Né? Então, quando você contempla aquele conhecimento, né, ele já faz parte da tua alma, já te transformou, te transmutou, te sublimou. Você está na iniciação, você é um iniciado, você é um adepto. Daí você compreende o quê? Tudo sobre o quê? Sobre aquilo, em que altura? Nessa altura. Mas e depois disso? Não sei. Samadhi, Nirvana, o corpo causal, né? Não sei. Vai se fundir com o universo, vai ser um Buda, não importa. Não importa. O que importa é que você tem que caminhar com paciência, com parcimônia, um dia cada vez, olhando para o dia de hoje, sem chorar pelo dia de ontem, sem ter medo do dia de amanhã, senão você não está indo para lugar nenhum. Né? Legal, continua no degrau. Eu quero que você volte para o degrau ali, que foi muito legal aí a Não, mas explicação. esse é o nosso dia a dia, e o dia a dia, pois, assim, é uma etapa. Então, assim, você está em uma escola qualquer, não importa qual a religião, escola, qual é o que a lei te Sim, reservou, né? E você está ali, né? E aí a pessoa julga de fora e fala assim, nossa, mas daí o Jorge, o Grego, estão tão errados naquele caminho que eles estão, né? A pessoa pode estar julgando errado porque ela está num outro degrau, abaixo, acima ou em verdade. paralelo, não importa, mas só que isso ela tem todo o direito de julgar, todo mundo tem direito de julgar o outro, né? Lembrando da lei da ação e reação, a cada ação corresponde a uma reação, de mesmo modo, no sentido contrário. Aquele Sim, que julga será julgado, porque você move matéria, né? Essa é a terceira lei de Newton. Então, mas só que daí a pessoa não pode me cobrar que eu tenha o mesmo ponto de vista que ela, porque eu estou imerso, eu estou afundado, estou andando no meu degrau. Eu não consigo ver o degrau seguinte porque a parede é muito alta, não consigo ver o degrau de baixo porque atrás é um precipício. Então eu tenho que deixar que eu ande, né, dentro das minhas possibilidades nesse degrau, até que eu então consiga ir para o degrau seguinte. Né? E aí eu consiga construir a minha verdade. Eu consigo construir o meu ponto de vista. E aí a minha vida vai se transformando. Aí a gente não gasta tempo, e a pessoa não deveria gastar tempo, julgando como eu ando a minha vida, qual é a altura, porque a pessoa fala assim, nossa, mas ele está tentando galgar um degrau muito alto. É porque é ela está verdade. acostumado a andar de barriga no chão. Né? Ou então fala assim, nossa, mas ele está andando de barriga no chão. Aí é porque ela, né, ela está em um ponto que ela, porque assim, para eu ver alguém de barriga no chão, tem que me deitar na mesma altura. Então ela já está ali há muito tempo, então ela acha que julgando os outros ameniza a própria dor. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aponta o dedo para outro ser humano e faz juízo de valor e atribui a si o direito, né, o dever, né, a autoridade de julgar o outro, porque a gente está julgando sobre um prisma que se aplica só à nossa própria vida. Deixa o outro, cada um no seu degrau. Ele vai subir e vai se esforçar e vai dar cabeçada, e se ele não tomar cuidado, ele cai para o degrau anterior, que é um precipício, ninguém deve fazer isso, né? E ele vai subir quando? Quando for a hora. Quantos? Quantos forem necessários? Qual é a altura de cada degrau? A capacidade dele que vai dizer. E o que ele vai contemplar? Aquilo que lhe traga felicidade. E qual é que é a verdade daquela pessoa? Aquela verdade que ela espera ter. Por falar nisso, você tocou no assunto importante, por exemplo. Eu estou no meu degrau, você está no seu degrau. Vamos falar de nós dois assim, hipoteticamente. Aí eu me sinto no direito, vamos dizer assim, dizer, Jorge, você está na pontinha do degrau aí, chega um pouco mais para cá. É assim, né? É uma situação Um ato generalizada. de fraternidade. É um ato de fraternidade? Claro que sim. Que direito eu tenho de chamar sua atenção em que degrau você está, O em que lugar do direito, degrau você está? É isso que o eu quero saber. direito que você tem, ele é estabelecido com base no que te move. Se o que te A move for intenção. alguma coisa, A intenção. exatamente, se o que te move for uma coisa falsa e você só quiser mostrar para mim que na verdade você tem experiência de beira de precipício, né? O teu conselho, né? Tua orientação é zero e você está só movendo uma matéria que vai se mover contra você de novo, né? Agora, Ah, tá se aí. se há fraternidade, se realmente se joga, cuidado aí, ó. Se der um passo para trás, ali tem um precipício. Então, se o que me move é o amor fraterno, né? O conselho é uma bênção.
eu posso aceitar ou não. Eu posso aceitar ou não, né? Mas o teu trabalho, né, de tentar fazer com que aquilo não acontecesse, fazer com que o meu karma fosse minorado, fazer com que eu não me ferisse, fazer com que eu não perdesse a compreensão, fazer com que eu fosse para a direção adequada, né? Você cumpriu o teu trabalho, cumpriu o trabalho que a lei te competia. Mas, uma vez dado o conselho, você não deve se mortificar, se culpar, caso eu decida dar um passo para trás. Tá. Entende? Por isso que daí você deve dar o conselho. Porque se você não dá um conselho, pensa assim, puxa, se eu tivesse dado o conselho, talvez ele não tivesse caído. Isso fica uma dúvida. Agora, você deu o conselho e eu caí. Eu dei o conselho, o Jorge caiu. É porque era o caminho dele. Então não adianta hoje a gente tentar, voltando ao que a gente estava falando, é o assunto, claro. Não adianta ficar perdendo tempo, vamos chamar de perder tempo, e pensar em termos de evolução. O que é isso? Adianta. Não, Adianta? não é perder tempo. Não, porque a Você falou evolução que é eu tenho que entender o meu degrau de hoje. Então, se eu Mas passo, se isso, eu mas isso tentar. em si é evolução. É que o degrau, ele existe o degrau, né, na altura e existe o degrau em profundidade. Então, cada passo que você dá hoje é um degrau na horizontal. Tá. Vários degraus na horizontal fazem com que você esteja pronto para daí dar um passo, um degrau na vertical. Entende? É como você está se deslocando em direção a uma escada. Vários passos na horizontal, né? Uma escada. Terminou essa escada, tem um outro piso. Vários passos na horizontal, outra escada. Cada escada é um degrau, Sim. né? E aí depende, sim, do nível de consciência de cada um. Assim, onde que eu estou andando? Onde é que a minha alma está se movendo? Quais são os meus valores? Para onde que eu olho? Qual é que é a minha luz? O que que me segue? O que que me move? O que que me mantém? O que que me motiva? Isso, a tradução disso é evolução. Tem uma. O Eduardo Alfonso, a gente já conversou aqui, no Já. doutor Eduardo Alfonso, né? Sim. Discípulo de Rosteluna, ligado profundamente à Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ele escreveu um livro, Medicina Natural em 40 lições. Está nos Tá? arquivos do programa Vida Inteligente no Facebook. Quem quiser Então, baixar, está e lá à ali o disposição. que tem? Tem as leis da natureza, né? Tem. Lembra, né? Sim. E daí tem uma lei da natureza, como é que é? São 15 leis naturais, né? Que ele coloca. Tem uma, e que daí diz respeito à nossa conversa, uma lei da evolução, que diz assim, que assim, tudo que existe, ele tem uma imanente tendência, então tudo que existe tem uma imanente tendência e força para se converter em algo superior. Então, a evolução ela é imanente. Todo ser, da pedra, né, a uma salamandra, que é o elemental do fogo, a um deva, a um anjo, não importa quem seja, o ser humano, ele tem em si imanente o quê? Ele tem uma tendência e a força necessária, né, para se transformar, se converter em algo superior. Por quê? Porque a tônica do universo é a evolução. A primeira dessas leis naturais, né, ela é a lei do movimento, que implica em que tudo tem que se mover, né, porque o movimento é vida, a inércia é a morte. E o que faz com que esse movimento aconteça, né, que é a chamada segunda lei natural, é a lei do amor, que é aquilo que faz com que dois corpos, dois seres, eles tendam a se mover para se unificar. O amor universal, o amor cósmico, na essência, é só aquela força que tende a fazer a unificação dos seres, né? E daí o que me move, né? Qual é que é a lei da evolução que me move? É aquela lei, é aquilo que me impele a eu procurar a fusão com a unidade. A fusão com a unidade é o amor universal. Então, a lei do amor e a lei da evolução, elas se confundem. Por quê? Porque esse movimento que vai me levar a eu compreender a minha origem, para que eu me funda à minha origem, que assim, a matéria andando em direção à consciência, isso é evolução.
Isso é lei do movimento, isso é lei do amor universal. Você foi muito feliz quando você falou que às vezes são as palavras, né? A palavra tem poder, tem o gênio, né? Que diz exatamente, se você compreender exatamente cada passo que você dá, cada parágrafo da lição, vamos dizer, aí você está seguro para ir um passo adiante realmente. Que querer saltar, querer pular degrau, isso aqui, Não realmente existe isso, porque é o que a a gente mais evolução... faz, quer pular etapas, Mas isso que a iniciação ajuda a compreender, né? A iniciação ajuda a compreender o sentido da parcimônia, né? E do amor a todos os seres. Em você tendo isso, você começa a ter parcimônia e amor a todos os seres, inclusive com você mesmo, né? Então você passa a ter paciência com você e passa a desenvolver um amor e respeito a você próprio como um ente universal, que está andando, na medida do possível, dentro da parte mais densa da matéria cósmica. Então, aprende hoje, acerta hoje, erra amanhã, anda 2 passos hoje, anda 1 centímetro amanhã, né? E aí, a cada dia a evolução vai acontecendo. Só que você tem uma diretiva, né? Você tem o que te move, né? O que me move é a evolução. Eu tenho absoluta certeza que hoje eu não sou igual a ontem. Por quê? Porque ontem eu usei a minha vida para evoluir. Não importa se eu sim. compreendi o segredo do sol oculto, né? Ou se eu aprendi a contemplar um pôr do sol, né? Ou se eu aprendi a ter paciência no trânsito, não importa o que seja, não importa o que seja. Hoje eu sou filho de mim mesmo. Quem é meu pai e mãe? Meu pai e mãe é eu ontem, né? E hoje eu sou pai e mãe de mim mesmo amanhã. Então eu sempre vou estar mudando, sempre vou estar mudando. Por quê? Porque eu tendo a buscar a compreensão, eu tendo a buscar a unidade. O que me move é a força cósmica do amor universal, né? Que é o quê? Que é a lei de evolução. Evolução assim, etimologicamente é ex, né? Para fora, né? Ex para fora e volvere, né? O volvere é dar voltas, né? E o são que é a ação, né? É ação ou efeito. Então, evolução é a ação ou efeito de se mover para fora. Pá, pá. É aquela elíptica, aquela ascendente, né? E você vai indo assim, ó, aquela espiral construtiva, né? Em direção ao quê? Em direção à compreensão da unidade. E quando você compreende a unidade, você está na altura dela, né? E aí o que aconteceu? Lei do amor universal, a fusão daqueles dois entes, né? Por quê? Porque eu sou uma parte do todo que me projeto na matéria para arrastar uma parte da matéria comigo, dando-lhe consciência, fazendo com que se funda num ponto inicial. E agora você me deu o gancho que apareceu aqui para eu lembrar exatamente o seguinte, porque a gente sempre questionou, né, por que tem gente que vive 30 segundos, tem gente que vive 4 anos. Então é tudo uma experiência. Você acabou de dizer agora que nós somos, a todo momento nós não somos mais iguais. E se falou aqui no programa, né, uma vez aqui, que qualquer coisa volta para o todo, né? Se você viveu 5 minutos, são 5 minutos que junta naquele todo do qual nós fazemos parte. Não, então, e aqui daí, nós temos todo dia a nossa, como é que se diz? A nossa fonte, o nosso todo é alimentado das experiências de todos. Então, é claro que a gente nunca pode ser igual, né? Porque não tem como, não tem como, né? Porque nós compartilhamos, a humanidade compartilha uma alma única, né? Exato. Só que humanidade, humus, né, é tudo que vem da Terra, e dade é qualidade. Então, humanidade é a qualidade daquilo que vem da Terra. O que vem da Terra, o que é formado pela Terra, o que está na Terra. Mineral, vegetal, animal, hominal, elemental, divinal, angelical, dévico, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. E aí, então, todo mundo se empurra, todo mundo vai junto ao mesmo tempo. Vai. Né? O que muda é assim, o quanto eu aproveito o trabalho de todos de hoje para formar o meu amanhã. Mas mesmo você não entendendo, você está mudado. Lógico, lógico. Não, né? É como no caso assim, de você achar que você vai contemplar uma estrela hoje,
e vai conseguir contemplar a mesma estrela amanhã. Não, amanhã você está centenas e centenas e centenas de milhares de quilômetros deslocado no universo. É a mesma coisa você querer estar parado na margem do rio, né, e querer comparar uma onda com outra. Impossível. São rios diferentes, águas diferentes, momentos diferentes, universo diferente, pessoa diferente, visão diferente, mentalidade diferente. O que acontece, e a grande dificuldade, é que a gente congela o nosso hoje baseado no ontem. E espera que o amanhã seja diferente do hoje. Não é isso. O ontem é o ontem, o hoje é o que existe agora, rock de hoje, né? E o amanhã. O amanhã está por ser construído. Né? E eu não posso temer antecipadamente. Eu não posso desejar, não posso. Eu tenho que daí fazer com que aquele dia de amanhã, né, ele seja assim, 100% potencializado, porque é o que está acontecendo. Às vezes, o que atrapalha a nossa compreensão do processo de evolução é a gente achar que, assim, puxa, mas como é que eu vou chegar a ser perfeito? Como é que eu vou chegar a ser o suprassumo do bem? Como é que eu vou fazer tudo certo na vida? Como é que eu só vou praticar o bem, o bom e o belo? Porque em mim existe uma não conformidade, uma antipatia, não sei o que e tal. Bobagem, bobagem. Né? É aquele negócio de você ficar assim, voltando à analogia dos degraus, né? Você achar que não adianta você andar aquele degrau inteiro, né? Porque você não consegue ver todos os degraus que virão, né? E não se lembra de todos que já passaram, ou pior, né? Você daí lembra que no degrau anterior, né, teve um passo que você daí deu meio falso, você tropeçou, e ao invés de você firmar o passo e andar, né, assim, com intrepidez o resto da tua vida, né, você daí vai todos os degraus chorando pelo tropeço que você deu 10, 20, 50, 100 degraus atrás, e a tua vida vira uma confusão. E você daí não aprendeu, o ser humano de maneira geral não aprendeu, assim, que existe uma outra lei universal, que é a 12ª lei, que é a lei dos contrários. A lei dos contrários é a seguinte: para que exista a luz, obrigatoriamente tem que existir a sombra. Por quê? Porque se eu não tiver contraste, eu não identifico. Se eu não tivesse o mal, como é que eu ia saber o que era o bem? Inexistiriam. Se não existisse o certo, como é que eu ia saber o que é errado? Se não existisse o errado, como é que eu ia saber o que é o certo? Se não existisse a antipatia, como é que eu ia saber o que é a empatia? Então, o que a gente tem que fazer é não desejar, assim, vou dar embate a que todas as antipatias se acabem. Aí você acabou de ser um embatedor. Você está longe de ter simpatia, porque você vai ter antipatia contra aqueles que são antipáticos, e não é um negócio. O caminhar firmemente no dia a dia para que a evolução aconteça, né, para que a iniciação aconteça, é você aprender, né, a trafegar num mundo onde os contrários convivam harmonicamente. Chega a um ponto em que daí você não tem mais medo do mal, você não mais luta pelo bem, você considera mal e bem como irmãos, e você está acima daquilo que você está caminhando na neutralidade. Aí, então, se tem condição de compreender não só cada degrau, mas a escadaria como um todo, quem construiu, para quê, porque aí você se coloca à margem desse processo de idas e vindas, esse processo dos dias, né? Aí você é um iniciado, aí você é um adepto, né? Aí você está quase a ponto de ser um terminado, né? Aí sim, porque você chegou na neutralidade. Então, eu quero entrar agora na nossa outra parte, que é a questão da sedução, e eu quero ler, coisa que eu não fiz no começo, eu vou fazer agora, tá. a chamada, né? O que estava inserido na chamada. Deixa eu achar aqui, espera um pouquinho só. O que estava na chamada, cadê? E assim eu já posso... Não é esse? Não. Não é esse. Muita coisa aberta, então fica mais difícil. Eu vou tentar ver por aqui mesmo, deixa eu ver. Deixa eu tirar o óculos agora. A questão da sedução, porque a sedução ela é necessária, no sentido, tem um sentido da palavra e tem outro sentido que nós vamos abordar também, mas ela é, ao mesmo tempo, pode ser
como é que se diz? Pode ser a marcha ré, não é a marcha ré, ela pode ser a... Não sei o termo não me aparece aqui, mas espera, deixa eu achar aqui, deixa eu achar a chamada. Evoluir para o lado, em vez de evoluir para cima. Seria mais ou menos isso, Jorge. Ou é isso involuir, deixa eu chamar aqui. Isso eu sempre aberto, mas tem tanta janela aberta aqui que eu vou te contar. Eu não vi a sinopse, se eu tivesse recebido, ou se tivesse não viu, mas já vai ver, já vai saber já. Já está. Pronto, já consegui abrir aqui, agora eu vou ver. Vou aqui no... Pronto, cadê? Isso, está aqui, ó. A chamada que eu mandei para todo mundo aí, a teoria da evolução propicia entender os comportamentos que estão em nossa estrutura e competição, a cooperação, a sedução, a traição e muitos outros. A sedução é algo que usamos de modo habitual em nosso cotidiano, seja em nossas conversas, seja em mensagens na internet. Seu conceito envolve a ação de seduzir e obter o resultado esperado com este ato. A arte da sedução é algo que devemos aperfeiçoar diariamente. Olha quanta importância é isso. Nós estamos diariamente seduzindo e sendo seduzidos. Para isso, é preciso buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento que vai nos dar o discernimento de que tipo de sedução nós vamos ser portadores e exigir também de volta. Para isso, dessa forma, é possível encarar quem somos e aperfeiçoar nossas qualidades. Também há oportunidade de trabalhar os defeitos. Então, aqui ficou claro o nosso objetivo nessa conversa. Agora, deixa eu voltar aqui para a nossa conversa aqui, onde está a nossa janela aberta. Então, deu para perceber, né, Jorge? Então, a questão da... Você falou de início, a questão da sedução, né? É que quando se fala em sedução hoje, automaticamente se associa com a erotização, né? Ou com sensualidade, exatamente. Né? Infelizmente. Sensualidade ou sexualidade, né? Isso. Mas o sedução, assim, etimologicamente, é separação, né? E o ducere, né? Ducere é guiar, né? E o são é o ato. Então, a sedução é aquele ato de você assim, separar guiando, que assim, é você dirigir alguém para algum lugar, né? Por assim, o que seduz o peregrino? Até tem um mantra da Sociedade Brasileira de Eubiose que fala, peregrino é essa luz que seduz, né? Então, sim. Então, a luz, ela em si seduz o peregrino. O que o move? A sedução em busca da luz. O que o move? A sedução que a verdade lhe provê. Então, esse buscar um caminho, seguir, né, se apartar para seguir um caminho, isso é deixar-se seduzir. Perfeito. A questão é o seguinte, o que te seduz? Essa que é a questão, não é a sedução, é o que te seduz, né? Aí é o futebol, é o dinheiro, é a erotização, é a violência, sua busca. É a mentira, é a antipatia, é o domínio, é o poder, entende? O que te seduz? Porque aquilo que te seduz diz muito de você, porque implica em que aquilo tem um valor superior às coisas que em você existe. Quando você se deixa seduzir por alguma coisa, é alguma coisa que você vai caminhar naquela direção. Por decorrência, ele está no limiar do degrau que você está terminando, e você vai para aquela direção, né? Então, se eu vou para aquela direção e aquilo, então, me causa sedução, é porque em mim gera empatia, em mim gera atração, em mim gera motivação, entusiasmo. Né? E aí, então, o objeto da sedução de cada um é como se fosse uma radiografia da alma de cada um, porque o quê? Porque aquilo é o que de melhor ela pode desejar. Então, aquele que é seduzido pela agressividade mostra assim que alma conturbada a ponto dela ser seduzida por um filme 100% agressivo, por um ato 100% agressivo, por uma prática 100% agressiva. A vida dela é definida pela agressividade.
pela mentira, pelo medo, pelo ódio, pela antipatia. Que almas conturbadas, que infernos existem nessa alma, ou quantos infernos existem nessa alma, quão pobre criatura trafega nesses próprios infernos. Então, o que me seduz, ele é de tal forma importante que ele permite que eu faça, né, uma radiografia da minha alma. Por quê? Porque aquele é o valor máximo que eu quero atingir. Porque se o que me seduz, conforme eu disse daí, é a violência, significa que tudo que existe em mim vive para a violência, se alimenta da violência, tem a violência como ídolo, tem a violência como destino, tem a violência como superior. Então tem a lei da evolução, né, que então todo mundo tende a converter-se, né, em algo superior. Daí, no meu caso, né, o meu superior que eu quero me converter, aquele a quem eu venero, é a violência. Por quê? Porque é o que me seduz. Né? Então, assim, quão difícil é a minha vida? Quantos infernos em minha alma existe? Né? Quantos infernos eu tenho que atravessar todos os dias porque o máximo do meu desejo é a agressividade. Agora, tem uma coisa muito interessante que é assim, somente quem pode estabelecer uma radiografia da sua alma é a própria pessoa. Porque se eu falo assim para você, puxa, eu gosto muito de filme de violência, né? Aí você vai dizer, puxa, mas o Jorge gosta de filme de violência, então a alma dele é assim, assim, assim. Não. Só quem sabe exatamente como a minha alma sou eu mesmo. Né? E então a gente não pode, voltando à conversa de há poucos minutos atrás, a gente não pode cair na tendência de daí, por conta de uma informação ou outra, julgar ou pré-julgar o outro, porque não vai acontecer, não é uma realidade. Né? Mas então, o definir para cada um de nós, com muita parcimônia, com muita cautela, com muito zelo, com muito cuidado, com vigilância dos sentidos, como recomendava a dona Helena Jefferson de Souza, fundadora da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o definir, né, o que me seduz é definir os caminhos da minha vida, né? É definir que tipo de transmutação vai estar acontecendo, se vai estar acontecendo na minha vida realmente uma evolução, uma involução. Né? Porque cada um, então, a evolução é você se mover, né? Evolvere, né? Isso é um ciclo virtuoso, onde você caminha, aprende, melhora, muda a consciência. A involução, né, é um ciclo vicioso, que daí essa espiral ela existe em caminho descendente. Né? E o que me move para cima ou para baixo, né? Para baixo em termos de aquisição de consciência, né? Ou de sutilização, ou de brutalização, ou cristalização, é exatamente aquilo que me fascina, aquilo que me seduz. É para onde que eu me movo. É o que me move, o que me atrai, né? Ou quem é meu mestre, né? Mas aí tem um aspecto, você percebe, a gente, no mundo que a gente vive, a gente vê escândalos envolvendo presidentes, secretários, clérigos, gurus, dirigentes de sociedades, todos os níveis, em todos os níveis, pessoas, dirigentes, postulantes, adeptos, são seduzidos pela sedução que a gente acabou de falar, sensual, né? Qual é o termo? Você usou um termo melhor do que o sensual. Mas tudo bem. Ficou claro. Por que essa força ela consegue ser tão sedutora, né? A sedução consegue ser tão sedutora a ponto de tirar um adepto do caminho? Porque tá certo, você vai dizer... Não, tua pergunta é muito boa. Não, tua pergunta é muito boa. Sabe, por que ela é capaz de fazer isso aqui? E procede, que assim, Gregor, então, vamos imaginar dois tipos de equipamento, né? Um que é movido a combustão, explosão, pá, o cilindro de um carro explode o combustível, ele se move, vai gerar energia, explode o combustível, então ele é movido a explosão, a ruído, a aquecimento, a desgaste, a queima de material fóssil, sabe, aquele caos controlado que move, que gera movimento,
né? E aí você tem que controlar para que o movimento seja com medidas assim. Isso é um tipo de coisa. Agora, você imagina um outro tipo de energia, um tipo de equipamento, né, que se mova baseado em eletricidade gerada a partir do sol. O equipamento vai se mover da mesma maneira, não tem explosão, não tem atrito, não tem ruído, é tão poderoso quanto. Então, o que faz com que seja mais difícil resistir a um objeto de sedução mais denso é porque a energia que alimenta o objeto da sedução e a energia que me liga àquele objeto da sedução, ela é tão densa quanto. Quanto mais denso, mais impactante, mais forte. Assim, o que é mais difícil de controlar? Um instinto ou uma emoção abstrata? Infinitamente mais difícil o instinto. Infinitamente mais difícil o instinto. Por quê? Porque a quantidade de vitalidade, a quantidade de energia, a quantidade de explosão, né, daquela eletricidade inconsciente é infinitamente maior do que a mesma vitalidade, a mesma energia, a mesma força que move, né, uma emoção superior. E quanto mais concentrado é essa força, quanto mais denso é o objeto da sedução, mais focado ele é. É como, por exemplo, assim, a diferença entre a pessoa estar profunda e loucamente apaixonada por uma outra pessoa, aquele negocinho aí, toda a vida passa a girar em função daquilo, não sei o que e tal, é o caos, assim, que arde no fogo da paixão, isso é uma coisa. E agora aquele que daí ama, né, e veja que eu falei antes, paixão, aquele que ama, né, aí seus semelhantes como um todo, daí é um amor tão difuso, tão rarefeito, tão benéfico, que ele é espargido para todos, sem causar impacto na vida de ninguém, em termos de mudança de direção repentina, mas alimentando a todos indefinidamente. Essa que é a diferença, então, entre o que faz com que um adepto, o que faz com que alguém caia, né, ou tome um caminho qualquer por conta do que o seduziu, né, é o objeto da sedução. Agora, voltando à conversa de uns minutinhos atrás, né, ninguém é seduzido por aquilo que não tem em si um semelhante. Isso aí, eu sabia que você ia falar isso aí, mas será que então não tem? Porque você vê que Claro, não lógico. escapa um. Não, mas a questão que acontece é assim, Grego. Então, eu tenho em mim, vamos dizer assim, vamos supor que eu tenho em mim o dom da fúria, por exemplo, né? Ok. E isso é uma tendência a Tá. se exteriorizar, não é? E aí o mundo, ele gera o tempo inteiro causas, né, justificativas para que o dom da fúria se exteriorize. Eu tenho duas alternativas. Ou eu não uso a razão como uma contenção, ou eu não uso amor fraternal como uma contenção, e daí, na hora que aquele dom quer se manifestar, aquele dom da fúria, assim, aquela nidana, aquela tendência, ela quer se manifestar, eu digo assim, não, tudo bem, ele errou, está errado, mas porque é o nível de consciência dele, eu não vou agir igual. Então, essa contenção é que impede que essa tendência ela se exteriorize. Então, você pode ter em si, né, aquele símile. Agora, o que vai definir se você deixa esse símile se transformar em um ato ou não é o quanto você andou na vereda da vida, qual é o teu nível de consciência. Entende? É uma coisa assim, todo diamante tem em si a alma de carvão. Tá Oh, certo? isso Agora, lógico, claro. lógico. Agora, Bem colocado, bem colocado. lógico. E a questão de função de cada um. O diamante serve para fazer calor, para aquecer uma casa? Não serve, é inútil. O carvão serve? Serve. O diamante serve para daí você desenhar no papel? Não serve. O carvão serve? Serve. O carvão vai refletir luz? Não. Por quê? Porque ele não aprendeu a ter empatia pela luz. O diamante vai refletir lindamente. Então, o carvão vai te prover calor, para que você não passe frio. E o diamante vai te prover contemplação pela beleza. Os dois são, assim, extremamente necessários. A questão é
quando usar um, quando usar outro. Quem decide quando eu vou usar, quem eu vou usar, por quanto tempo eu vou usar? A razão. Ô, Jorge, nós falamos no programa anterior, você deve se lembrar, nós falamos sobre as tendências, né? Então, vamos lembro, supor, mas se você então, me fui relembrar, embora, voltei para essa vida meio com as minhas tendências, né? Positivas, escandas, nidanas, essas coisas todas. Consegui sublimar, conseguir sublimar, não. Consegui me conter na tendência de não ser seduzido, porque eu estava numa linha, isso e é tudo sublimar. bem, consegui me conter. Não sublimei, eu me contive. Não, a contenção em si já é sublimação. Mas Não é uma não. sublimação. Bom, Porque é que você fala do teu bolo de chocolate, eu sei lá o que você gosta. Você fala, mas você não deixa de eu gostar não do bolo gosto de mais, chocolate. agora eu não como mais. Então, mas você não deixa de gostar. É isso que eu quero Não, dizer. é que assim, eu gosto, mas não a ponto de ser levado a comer a ponto de me arrepender. Você percebe? A convivência com o contrário é Sim. assim, que eu não, assim, que ou eu gosto de bolo de chocolate ou eu vou odiar. E se antes eu era um habitué, né? Eu assim, comia com frequência bolo de chocolate, agora para que eu não coma, eu não vou odiar o bolo. É a diferença entre eu fazer mudança de regime alimentar e passar a vida inteira em dieta. A vida inteira em dieta, eu estou brigando com meus desejos. Mudança de regime alimentar, eu estou pacificamente alimentando aquilo que me dá satisfação, que é o quê? Que é um outro tipo de comida. Mas você não pode. Mas aí quando você vai, então, você vai fazer a contenção, né? Mesmo que seja por 1 segundo, 1 minuto, não importa, ou uma vez, né? O fato de você ter contido aquela vez, a forma que queria acontecer e foi contida, ela teve que aprender a ser contida. E parte dela foi sublimada, não integralmente. A contenção constante gera sublimação integral. Porque não tem magia. Pá, sublimei. Não. Foi acontecer, eu vi que não podia. Foi acontecer, eu vi que não podia. Aí, cada vez que a coisa não acontece, que ela é contida, ela enfraquece, enfraquece, enfraquece. Quer dizer, ela se transmuta, transmuta, transmuta. Consciência, 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 Não até é que o ela contrário, aprende. então, porque eu considerava que se eu deixei de fazer, ela vai estar potencializando, vai estar Não, potencializando. aí depende se você deixou de fazer, mas você deixou de fazer com angústia, com remorso, com Aí que medo, tá. com... É isso aí. Isso é que alimenta as formas. Agora, se você deixou de fazer, não, eu não vou comer bolo agora, né? Porque daí isso aí vai alterar o meu exame de sangue, eu acabei de almoçar, vai fazer mal. Então, eu conscientemente digo não, né? Isso não, mas daí depois de tarde, na hora do café da tarde, eu vou comer talvez uma fatia pequena, ou pode ser que se não quiser comer hoje, amanhã eu como. Então, eu estou ensinando a forma a conviver comigo, eu estou ensinando a mim mesmo a conviver com a forma, e o que acontece? Eu coloco em prática, eu dou efeito àquela 12ª lei natural, que é o quê? Que é a lei dos contrários, né? A convivência pacífica entre as coisas. Que coisa? O desejo de comer chocolate e a vontade que diz quando o desejo pode ser exercido. Aí volto à diferença entre eu viver em dieta a vida inteira, né, e viver pacificamente com um novo regime alimentar. Quando eu penso, não, eu preciso de novo regime alimentar, quer dizer que tudo que em mim existe entrou em um consenso, que eu vou mudar o regime alimentar, daí eu vou comer alface, água mineral, lentilha, farinha de aveia, o que seja, pacificamente, sem estar desejando comer um churrasco, sem estar desejando tomar uma cerveja. A diferente diz, não, vou ficar em dieta a partir de hoje, né? Eu estou ali comendo arroz com lentilha, mas eu estou de olhos fechados imaginando que aquele arroz com lentilha é uma carne crua. Então. Né? Aí, na verdade, eu estou alimentando o desejo de comer carne. E Isso aquela dieta, ela tende a implodir como uma represa mal construída. Agora, quando eu digo assim, não tem sentido eu me submeter, né, a esse vício, esse hábito, né, de comer carne, não sei o que e tal, de beber, de fumar o tempo inteiro. Não, eu acho que não preciso disso. Não é? Aí, então, pacificamente, né, entramos num acordo, eu e as coisas que em mim existem, que formam a minha alma, né, e eu passo a viver um novo regime alimentar. E eu vou sentir tanta satisfação em comer o arroz com lentilha, quanto aquela satisfação que eu comia quando eu comia carne crua, supondo que eu tivesse comido um dia. Entende? Essa que é a diferença entre conter e sublimar. É assim, quão fraterno você vai ser na contenção. É a mesma coisa assim,
alguém está vindo, A está vindo para brigar com B, e você vai apartar, né? Aí você, não, eu vou fazer contenção. Gente, pera, vamos conversar e tal, peraí, vou segurar. Isso é uma coisa. A está vindo para brigar com B. Aí você vem e senta o pau em A e senta o pau em B, empurra para cá, empurra. Daí você é mais agressivo do que aqueles dois juntos. Eles vão reagir, e aí você está separando dois, daqui a pouquinho você está brigando com dois. Nos dois casos houve contenção, né? Um alimentou o ódio, o outro alimentou a fraternidade. Isso é que é a iniciação, Grego. Jorge, na sua opinião, para a gente encerrar, qual é o fator, como é que se diz? Qual é o fator primordial para não estacionar o seu processo evolutivo? Quem quer que seja um buscador, seja um postulante, seja um adepto, seja uma pessoa comum, somos todas pessoas comuns. Sim, sim. Qual que é o segredinho? Segredo não é a palavra certa, mas qual é o modus, vamos dizer assim? Eu acho que é não ter medo de si mesmo, primeira coisa, né? Para que você não cause antipatia em si, aquelas coisas que você acha que em si não deveriam existir. Porque daí, ao invés de você andar no sentido de evoluir, né, você vai se deter para tentar punir aquilo que de errado em você existe. Tem não sei se eu vou me lembrar. Tem uma frase do Trimegisto, do Hermès, foram vários com o mesmo nome, né? Mas tem uma frase do primeiro Trimegisto que é: não seja dos outros, se pode ser de ti mesmo. Como é que é? Repete. Não seja dos outros, se pode ser de ti mesmo. Não seja mestre dos outros, se você pode ser teu próprio mestre. Não seja senhor, não seja o carrasco dos outros, não seja... Então, primeiro você resolve em ti, para que depois, então, a coisa se resolva nos outros. E também tem uma outra frase atribuída a Trimegisto, assim: conhece tudo em ti mesmo e a tudo em ti conhecerás. Sabe? Que também é aquela lei da analogia, das leis naturais, né? Ou é aquela fala da tábua de esmeraldas, né? Isso. O que está em cima é como o que está embaixo, que assim, no momento em que eu conheço toda a mecânica do meu próprio funcionamento, eu tenho parcimônia, e eu sei como evoluir, eu sei o que me seduz, né? Eu sublimo aquilo que me seduz e não deveria me seduzir. Eu faço contenção, eu sou fraterno, e eu ando, né? E o que me seduz é a luz, o que me seduz é a iniciação, o que me seduz é a verdade, vita impendere vero, dedicar a vida à verdade, eu estou no caminho certo. E aí o universo inteiro eu compreendo em mim mesmo, porque eu estou espalhado no universo. Em síntese, aquele chavão, né? Que é a vigilância dos sentidos, né? Tendo a vigilância dos sentidos, é meio caminho andado, ou mais que meio do caminho andado. Né? Esta é a vigilância dos sentidos. E aí também tem uma expressão que daí a dona Selene Jefferson de Souza, ela fala, que é a questão da queda das máscaras, né? Todo mundo pensa a queda das máscaras como uma coisa negativa, né? Onde as pessoas vão se expor como elas realmente são. Eu acho altamente positivo, porque você só consegue contemplar a ti mesmo, né, quando a máscara cair. E aquela máscara é máscara definitiva? Não, porque ela pode ter uma e mais outra máscara em cima. Então, cada máscara tem em si uma outra máscara. E a iniciação, a verdadeira iniciação, o verdadeiro caminho da iniciação, ou a iniciação é o verdadeiro caminho, como um dia a gente conversou com esse título que você pensou, né? A gente daí não só mais trabalhar para contemplar o nosso reflexo no espelho, polindo espelho, mas trabalhar para que a gente contemple a própria face sem espelho. É verdade, é sabe? verdade. Contemplar o local de onde emana a tua presença. Esse é o máximo da evolução, esse é o máximo da sedução, porque você está contemplando a mais pura, prístina, cristalina e translúcida verdade, que é o quê? É o mestre em você mesmo. Isso que a iniciação provê. Esse que é o caminho do bem, do bom e do belo,
e um dia todos vão chegar nesse estado, e esse é o estado que compete a todos os seres humanos, assim, que é o novo dom do ciclo avatárico, e esse estado tem um nome, que é um neologismo, que se chama eubiose, estado eubiótico. Muito bem. Hoje nós conseguimos fazer em uma hora um livro de 600 páginas. Ah, tem muito conteúdo hoje. Sim, tem umas coisas interessantes para se pensar. Muito, então isso foi muito bom. É. Mais uma. Que bom, né, quando a gente consegue. Sim, é uma felicidade. Você veja assim, isso nos seduz. Perfeito. Isso que é sedução. Isso é evolução, porque a gente está compartilhando coisas conosco mesmos. Perfeito, né? Claro. Então, o que a gente experienciou nessa uma hora de conversa é evolução e é sedução. Sedução pela quê? Pela luz que nos conduz. É isso aí. E todo mundo foi seduzido junto com a gente hoje. E assim a lei possibilite. Evoluímos juntos. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz, uma caminhada profícua, mansa, feliz, alegre, saudável, né? E que todos vocês possam, ao longo dessa vida, contemplar o Mestre em cada um, para vocês verem que experiência magnífica. Isso aí. Forte abraço, até a próxima. Tchau. Gente, é bom, né? Nossa, quanta coisa a gente passa despercebido, né? E a gente precisa desse tipo de conversa, que a gente forma essa egrégora e as coisas se apresentam e a gente olha para elas, olha para a gente e daí fica por nossa conta, né? Mas isso é muito bom. Então, essa sedução, então, aprendemos a fazer bom uso da sedução, né? Estar sempre atento, vigilância dos sentidos, vigiar e orar, cada um usa da forma que melhor entenda, né? Então é isso aí, gente. Um fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima semana.